É, então, para quem não me conhece, né, eu só entrou há pouco tempo aí no meu Instagram, meu nome é Cíntia. Eu sou fisioterapeuta na área de traumato-ortopedia e também sou uma paciente bariátrica, né? E o Guilherme, vou deixar ele se apresentar aí, mas ele é meu médico, né, da área de endocrinologia, ele que fez todo o meu acompanhamento desde antes de eu operar e é meu irmão. Então, Gui, se apresenta aí pro pessoal. Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Guilherme, como a Cintia já disse, eu sou irmão dela. Sou médico, sou especializado em endocrinologia e metabologia e trabalho na área já há cerca de 2 anos. Em alguns lugares eu coloquei para as pessoas me mandarem perguntas, né? Se queriam saber alguma coisa sobre emagrecimento. E aí teve uma pergunta que me chamou muita atenção e eu queria começar com ela, que é: tem algum jeito de emagrecer rápido sem fazer esforço? A resposta é curta e grossa. Não, sem esforço não vai. A gente tem que fazer dieta, exercício físico. Em alguns momentos a gente lança mão de medicações, mas basicamente é o chamado mudança de estilo de vida, né? A gente tem que se dedicar, tem que se esforçar, começando primeiramente vendo como está a saúde. O emagrecimento primeiro é uma escolha da gente mesmo, né? Claro que é difícil, tem várias questões, mas sempre que ela É. escolhe isso, acredita, sempre dá certo. Eu vivenciei muito isso, né? Assim, foram muitos anos lutando contra o sobrepeso, depois foi aumentando essa quantidade de peso a mais que eu tinha até chegar no que a gente chama de obesidade grau 3, né? Que quando eu operei eu estava com Sim. essa obesidade dita mórbida, né? Que é a que tem Uhum. maior risco para a saúde. E, e assim, já tentei emagrecer motivada por muitas coisas e muitas pessoas. Mas o dia que eu decidi que eu falei, não, é por mim, foi o dia que eu consegui. Tanto que foi o processo que eu mantive mais fechado o tempo todo, sem muito espaço para muito pitaco, né? Ouvindo a minha equipe, mas sem deixar, né? Porque todo mundo tem alguma coisa para falar sobre emagrecimento, né? Todo mundo já fez um regime uma vez na vida. Tem muito aquele mito de, eu tenho problema na tireoide, é por isso que eu não emagreço, meu metabolismo é Sim, lento. Fala um pouco dessas sim. questões pra Então, gente. essa questão da tireoide, sim, a gente tem vou colocar assim, uma meia verdade em cima da tireoide. Mas ela não é a causa mesmo da obesidade. Sim, ela ajuda, a gente sabe que quando ela está descontrolada, pode sim reter líquido, ganhar peso, mas não chega a ser causa, assim, por exemplo, de uma obesidade grau 2, obesidade grau 3. Por Uhum. quê? Por mais que a pessoa tenha uma disfunção tiroidiana que atrapalha todo o metabolismo, né, do organismo, todas as funções dependem do hormônio tiroidiano, se ela tem uma vida regrada, uma disciplina, uma alimentação bacana, faz exercícios físicos, sim, ela vai ter alguns problemas, às vezes até um sobrepeso, um pouco mais de sobrepeso talvez, mas sozinho ela não é a causa, não é a culpada. Então realmente é um mito em cima da tireoide, coitada dela. Só queria fazer um adendo aqui, né, nessa hora que assim como todos os outros remédios, é uma medicação. Então, tem os efeitos colaterais, não deve ser feito, não. Se alguém propõe, né, toma um hormônio tiroidiano para emagrecer. Não, não faça isso. Procure seu médico para trocar uma ideia primeiro, ver o que é que está acontecendo, E né? qual pode ser a consequência para a tireoide se a pessoa não tem problema e começa a tomar esses remédios e hormônios? Resumindo, no pior das hipóteses, ela pode parar de funcionar e a pessoa realmente vir a ter um problema de tireoide. Uhum, uhum. Tá? E sem contar que, dependendo da dose que a pessoa toma de hormônio tiroidiano, pode até parar no hospital com uma crise tireotóxica que pode ser muito séria, Sobre entendeu? remédios, é, tem essa questão, né, dos remédios para tireoide, mas tem outros medicamentos, outros fármacos que ajudam no processo de emagrecimento, né? Sim, com E certeza. geralmente são tratamentos de escolha antes da pessoa decidir fazer uma bariátrica, né? Existem várias medicações, as chamadas on-label, né? Ou seja, as medicações que a Anvisa autoriza, né? Tem Uhum. chancela da Anvisa para a gente poder usar justamente para emagrecer. E tem algumas medicações off-label, que a gente sabe que são efeitos colaterais que fazem, às vezes, o emagrecimento.
às vezes as pessoas usam, alguns profissionais usam, é, não porque ele foi liberado para tal fim. A gente sabe que usando, às vezes, emagrece. Mas isso tem que ser muito bem avaliado, tem que, né, vamos fazer o tratamento adequado primeiro, para ver se dá certo. Uhum. Também não é porque a pessoa toma medicação que, eu vou tomar remédio e eu posso comer de tudo. Não, não é assim. E eu pego mais, eu acho que deveria ter um laudo também para a gente fazer um tratamento medicamentoso, porque a maior parte dos remédios para emagrecimento, eles são antidepressivos, antipsicóticos, são medicações que tratam do transtorno de humor. São medicações estimulantes, como as anfetaminas, por exemplo, sibutramina, tão famosa sibutramina. Isso é muito sério. São medicações com risco-benefício tem que ser muito bem pesado para a gente poder aplicar a medicação. E conforme eu falei no início, não é todo mundo que pode tomar qualquer tipo de medicação. Então, essas pessoas que acham que é milagre e tudo, por exemplo, tomam uma sibutramina e começa a perder peso, ótimo, legal, mas lembra que depois ele vai sair. Isso é uma das coisas que eu ia perguntar, se todo mundo pode tomar qualquer remédio. Não, não pode. Cada paciente tem um perfil. E cada perfil, existe um perfil de medicação, entendeu? Então a gente tem que avaliar. A pessoa tem compulsão, partindo do pressuposto que esteja tudo encaminhado na questão psicológica, tratamento com psicólogos, etc. Vai passar a medicação. Como que tá? É compulsão? É ansiedade? Aí a gente tem as linhas de raciocínio em cima disso. Eu não posso, por exemplo, passar uma medicação à base de anfetaminas para um paciente que é ansioso, entendeu? Porque aí a gente Foi meu acelera... caso, eu tomei sibutramina há muito tempo, Pois acaba muito lá acelerando atrás, na minha mais. adolescência, e sou uma pessoa extremamente ansiosa. Tem uma outra questão assim no remédio, que a gente já conversou em algum momento, e eu acho legal a gente abordar aqui, que é a questão que o medicamento ele tem uma faixa de ação, né? O sujeito está com 180 quilos. Vamos passar um remédio que ele vai chegar nos 60. Não, isso é muito, muito complicado da gente fazer esse tipo de afirmação. É igual você falou, existe aquela faixa, né? Então a gente sabe que estatisticamente, através dos estudos, a gente vê que cada remédio, cada medicação ajuda a perder faixas de peso. Né? Então, tem medicação que às vezes a gente acha que vai perder só 5, 10 quilos, né? 5%, 10% do peso corporal. Na hora que vê, perdeu, chegamos no objetivo. Já tem remédio que a gente jura de pé junto que vai emagrecer o paciente bem e às vezes nem faz efeito. Então, isso é outra coisa que temos que levar em consideração. Felipe perguntou aqui se algum dos medicamentos para emagrecer pode causar dependência. Pode sim. O mais famoso deles é a própria sibutramina. Tá? É um tipo, a princípio a sibutramina foi feita como um antidepressivo e descobriu-se que ela fazia o emagrecimento. E aí o que acontece? É uma medicação estimulante, é uma medicação à base de anfetaminas e ela vicia. Sim, os efeitos sacietógenos de bem-estar, né? Eles são efeitos que levam à dependência química, sim. Entendeu? Tanto é que esse tipo de medicação você passa, mas você não pode tirar abruptamente. Você tem que fazer um desmame. Não é, vou tomar durante 6 meses, eu atingi meu objetivo de perder 10 quilos e agora eu vou tirar. E pum, para de tomar. Não é assim. Você tem que fazer o seu cérebro entender que você está desmamando e não está mais recebendo as doses daquela medicação. Sim. E aí, juntando com essa questão da dependência, me ocorreu aqui a interação com outras substâncias. Tipo, por exemplo, usar os medicamentos e continuar tomando álcool. Então, isso é muito complicado. Porque é uma droga de fácil acesso, né? De fácil acesso, exatamente. Fala um pouco disso, porque eu acho que também é uma questão muito séria. A gente tende a subestimar muito isso. Então, o que acontece? Como a própria questão da anfetamina, né? A gente sabe que há efeito potencializador do álcool, né? O efeito inibitório do sistema límbico, ou seja, a pessoa fica mais descontraída, a pessoa perde um pouco, vamos dizer assim, resumindo, da noção. E sem contar que ela pode ficar com sintomas de embriaguez mais acentuados. Perde alguns filtros, né? Exatamente. Aí, por exemplo, está acostumado às vezes a tomar, sei lá,
10 long necks e fica num estado, e às vezes com 2, 3, junto com aquela medicação, já fica num estado muito pior. E a gente sabe Uhum, que é a realidade beber, dirigir, essas coisas. Então, assim, uhum, sem contar que tem algumas medicações que pode talvez até fazer depressão do sistema nervoso. Então, em casos mais sérios, mais graves, né, de reações mais exuberantes, vamos dizer assim, pode trazer consequências graves, né, uhum. do rebaixamento de nível de consciência mesmo e trazer problemas sérios. Então, assim, para lembrar, gente, medicamento não é bala, né? A Não, gente não compra na padaria, né? não é Tem que ter mágica. critério, não é mágica, tem que ter um critério E, para ó, usar e o mer... consciência, né? E acompanhamento, porque sim, quem é leigo não percebe essas, né, esse monte de questões. Então, assim, também arrumar uma equipe na qual possa confiar de fato, né? Para poder saber, poxa, se meu médico está falando para eu não tomar, eu não devo arrumar uma receita por fora, correr lá e tomar assim mesmo. Eu gosto muito de frisar, assim, que toda vez que eu milito pelo emagrecimento, eu não tô aqui falando da pessoa que tem que emagrecer 10 quilos porque tá com uma barriguinha, ou porque aumentou a calça de 40 para 42. Sem querer desmerecer, porque eu sei que tem questões aí muitas vezes questões bastante sérias de transtorno de imagem, tem isso tudo, mas a gente sabe que existe um padrão social imposto de querer que as pessoas sejam muito magras e muito dentro de um formato. E tem gente que não sim, vai chegar nisso, né? não. Eu falo que assim, se tivesse E me tudo deixado bem. ficar gordinha como eu era, né? Mas não, eu fiquei numa obsessão de que eu tinha de emagrecer aquele tanto que eu tinha de sobrepeso. E aí, cada vez eu emagrecia e engordava mais, até chegar num ponto de obesidade grau 3. E aí Uhum. é o problema, porque você chega num nível de obesidade que você tem diversos transtornos, ou metabólicos, ou ortopédicos, né? Ou os Sim, dois, são as sem comorbidades contar associadas, né? sem contar as comorbidades emocionais, psíquicas, mentais. E aí é o momento que, assim, qualidade de vida da pessoa despenca, tá acabada, a pessoa não tem mais vida social, não quer mais sair, dor o tempo todo, organismo sempre inflamado. Então, gente, quando a Uhum. gente fala aqui precisa emagrecer, a gente tá falando disso. A gente não tá falando que a pessoa que tá 5 quilos acima do peso, assim, 2 pontos, acima, sei lá, zero não sei quanto acima do IMC ideal, a pessoa tem que emagrecer, né? Então vamos deixar Sim, isso com claro, certeza. assim. Sim, Cada caso precisa ser avaliado, né? com certeza. A Ju tá falando aqui de uma questão que eu achei interessante, que é que uma amiga não quer fazer a cirurgia, tem problemas em tomar medicamentos, não aceita, mas precisa fazer porque ela tá com a obesidade como uma questão de saúde, né? Afetando a saúde dela. E quer Sim. saber como que ajuda essa pessoa? Primeira questão é passar vamos dizer assim, um check-up orgânico, físico. Vamos ver se tem alguma coisa que pode ser melhorada ali naquela questão. Às vezes a gente tem um problema na tireoide, às vezes tem uma deficiência de vitaminas, deficiência de absorção de algum tipo de nutriente. Isso aí é importante ser avaliado, né? Ver se tem alguma comorbidade, uma hipertensão, um diabetes, alguma coisa que pode bagunçar mais um pouquinho essa situação. E procurar, sim, fundamental a ajuda do psicólogo, né? Porque às vezes a questão é mais emocional, afetivo, comportamental, que propriamente dita uma questão orgânica. Às vezes o Uhum. orgânico está acompanhando uma questão, né, psicológica. Eu diria também que eu acho, Ju, que a primeira coisa é tentar encaminhar para um acompanhamento psicológico. Ou Sim. psicológico, ou psiquiátrico. Procurar um profissional de saúde mental. Está encerrando. Obrigada de verdade por estar aí assistindo. Isso é muito, muito importante para mim. Pelo menos para mim, eu posso falar, não posso falar pelo Guilherme. Para nós. Agradeço demais mesmo e até uma próxima. Até mais, gente. Um abração. Boa noite.